a mais um programa Reflexão em Saúde. Eu sou Roberto Mantuani e nosso convidado de hoje é o Dr. Ramiro Lopes Pereira, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Dr. Ramiro vai trazer a importância do tratamento psiquiátrico em tempos de pandemia. De volta e conosco aqui o Dr. Ramiro. Doutor, as pessoas não sabem exatamente como funciona o atendimento do psiquiatra, julgando muitas vezes ser algo que trata de loucos. O senhor poderia explicar à população como é a formação do psiquiatra e para que tipo de pessoa é o tratamento? Oi, Roberto, muito bem, gostei dessa sua primeira pergunta. Porque realmente a população em geral tem uma certa falta de conhecimento e confunde muito o atendimento do psiquiatra, até por causa também da mídia, que às vezes as informações não chegam adequadas. Eu quero dizer à população que para ser médico psiquiatra, primeiro tem que entrar numa faculdade de medicina e estudar 6 anos. Depois entrar numa residência médica em psiquiatria e estudar mais 3 anos. Aí você faz a prova de título na Associação Brasileira de Psiquiatria, aí sim recebe o diploma e o título de psiquiatra. Se você depois quiser se especializar mais dentro da psiquiatria, você pode escolher uma das áreas de área de atuação do psiquiatra, que é a área na psiquiatria da infância e adolescência, na geriatria, forense, do sono e psicoterapia, que é a minha área de atuação. Nós temos dentro da psiquiatria alguns grupos que são chamados grupos neuróticos, e dentro dos neuróticos nós temos a neurose de transferência, a neurastenia, a hipocondria, neurose narcisística, melancólica, neurose traumática, os transtornos obsessivo-compulsivo, as neuroses fóbica, neurose histérica, neurose de fracasso, de destino. E dentro das neuroses nós temos alguns sintomas, que são as fobias, ansiedades, sensações de vazio, paranoia, isolamento social, apatia, pessimismo, angústia, melancolia. E dentro dos grupos, nós temos os grupos dos psicóticos, que são as esquizofrenias, transtorno de personalidade, transtorno psicótico, psicoses orgânicas, as psicoses induzidas por álcool e drogas, os transtornos delirantes, transtorno do humor, as psicoses endógenas, transtornos bipolares e outros. E dentro desse grupo nós temos os sinais e sintomas, que são as alucinações, que pode ser visual, auditiva, tátil, olfativa, palativa. Temos as alterações do equilíbrio, da própria percepção, os delírios persecutórios, de referência, de ciúmes, pensamentos desorganizados, agitação e agressividade, confusão mental. Também temos os grupos dos dependentes químicos, não? Que são usuários de bebida alcoólica, tabaco, maconha, cocaína, crack, morfina, codeína, heroína, medicamentos, LSD, anfetaminas, esteroides, êxtase. E também temos os dependentes de trabalho, celular, computador, internet, jogos de azar, pornografia, sexo. Doutor, já vivíamos em uma crise na saúde mental antes mesmo da pandemia. Com esse período que estamos vivendo hoje, isso se agravou ainda mais. E por quê, doutor? Então, você vê que dentro da psiquiatria sempre teve alguns problemas, né? Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é um dado importante da OMS, até antes da pandemia, o Brasil era considerado o país mais ansioso do mundo e o 5º mais depressivo. O número de suicídio era em torno de 9.000 ao ano. Com a pandemia do coronavírus, aumentou a ansiedade, a depressão,
várias outras doenças devido ao medo, ao estresse, ao desemprego, à falência de empresas, aumento dos conflitos familiares, tudo isso devido ao confinamento também. O senhor poderia nos dizer como o nosso psicológico reage diante do isolamento social? Então, você vê uma coisa, o confinamento é importante para a nossa vida atual em virtude do coronavírus. Mas isso ocorreu uma mudança de rotina nas pessoas. É um sentimento de desamparo, de tédio, raiva pela perda da liberdade, uma ansiedade, irritabilidade, um certo desconforto em relação a essa nova realidade que nós vivemos. Existe piora das doenças crônicas, depressão e com o desemprego, os conflitos econômicos, isso aumentou o risco de suicídio também. O que a pandemia pode trazer de maléfico para a nossa saúde mental? O que eu estava acabando de falar agora com relação ao isolamento social, que esse isolamento acaba impondo uma mudança radical no nosso estilo de vida. E o medo da contaminação, a falta desse contato físico, o desemprego, quer dizer, tudo isso vai acontecendo um agravamento das doenças crônicas, entre outros fatores e situações que acabam trazendo certos transtornos na saúde mental da população. Como podemos manter a saúde mental em tempos de isolamento? Pois a gente vê que pede-se as pessoas para o isolamento, mas geralmente a mídia não tem as informações. A gente fica no isolamento e faz o quê? Então, eu acho que, primeiro, nós temos que construir uma rotina. Nós temos que manter os familiares, os amigos conectados. Por telefone, hoje nas redes sociais, pela internet, temos que ter esse contato. Temos que ter algum tipo de atividade lúdica e criativa, como, por exemplo, pintar, organizar álbum de fotografia, leitura, ouvir música. Tem que ter um descontraimento. Precisamos, todos nós, de atividades físicas, né? Mesmo que não possa sair para fora ou fazer caminhadas, pelo menos dentro de casa, no quintal, fazer relaxamento, yoga, alguma atividade. Há aulas hoje estão pela internet, se precisar de consultas médicas, psicológicas, também hoje nós temos pela internet. Reuniões de trabalho também hoje é feito pela internet. E aproveitar esse tempo que você está dentro de casa para melhorar esse relacionamento interpessoal entre as famílias. Porque às vezes as famílias no dia a dia não têm nem tempo para se conversar. Então usar esse tempo para poder ter um diálogo entre os familiares e resolver certas pendências conflitivas dentro da própria família. Como lidar com o medo de ser contaminado, doutor? Então, essa é uma grande situação que nós vivemos em conflito hoje com a população do mundo todo, né? É evitar a contaminação. E como vamos lidar com essa situação? Eu acho que temos que escolher uma fonte de informação confiável, temos que ter um cuidado com as fake news, com as más informações. E deixar de passar o dia inteiro acompanhando notícias sobre o Covid-19, porque muitas informações sobre o Covid-19 vai aumentando o nosso estresse, a nossa ansiedade. Então, temos que manter conectado com os amigos, parentes, que eu já falei, né? Por telefone, internet, Facebook, WhatsApp, manter o relacionamento comunicativo com as pessoas. E dividir as nossas angústias com os familiares, com os amigos. Procure sim distanciar de atividades que possa ser contaminada e usar realmente tudo aquilo que está sendo preconizado, como álcool gel, usar máscara, distanciamento social, isso é importante. Mas temos que ter esse intercâmbio entre as pessoas, não ficar isolado sem essa
questão afetividade. E temos que procurar distrair com atividades em casa, como ler livros, ver séries na televisão, fazer algum tipo de artesanato, praticar realmente exercícios físicos não exaustivos, evitar o consumo de cigarro, bebida alcoólica, não usar drogas, fazer realmente algum tipo de exercício como meditação, exercício de respiração, reservar um tempo para entrar em contato com a sua espiritualidade e religiosidade, que isso também é muito importante, cada um com a sua fé, procurar ter um sono reparador, ficar em contato com a natureza, ao sol, que 15 minutos de sol todos os dias vai ativar a vitamina D, importante para todos nós, para ajudar e melhorar o nosso sistema imunológico, cultivar bom humor, buscar ajuda de especialistas se o medo estiver insuportável, em crise de pânico, se estiver sofrendo hostilidade ou violência doméstica, procurar realmente assistência de especialistas. Em caso de testar positivo para a Covid, como devo lidar com a situação psicológica? Então, Roberto, em caso das contaminações, eu acho que a gente tem que tentar diminuir a ansiedade, o medo, né? Tentar conversar com os familiares, amigos, por telefone, vídeo, chamada, rede social, aproveitar a internet para fazer compras de alimentação e medicamento e realmente acreditar na ciência e na medicina, né? Confiando nos médicos, na equipe que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, seguir as recomendações médicas de higienização, evitando ao máximo a contaminação de outras pessoas. Se estiver em isolamento em casa, procurar o máximo possível usar máscara, usar o álcool gel, a distância social, para realmente não contaminar a própria família, os familiares, né? E lembre-se dos momentos pessoais de superação, que você já superou outras situações na vida anteriores, e adquira essa força de superar mais essa doença. Não tenha medo ou vergonha de buscar um psicólogo ou psiquiatra, seja por telefone ou internet, se sentir um momento de angústia, medo e solidão. Durante o processo de quarentena, o que podemos fazer para manter a mente tranquila? Então, Roberto, tudo que eu estou falando tem correlação, não é? Evitar esse bombardeio de informação que leva a ansiedade, angústia e medo. Nós temos que evitar ler qualquer matéria na internet e procurar, assim, fontes confiáveis de informação. Procurar escolher um horário do dia para se informar. Caso contrário, você passará o dia todo só pensando nisso. Então, procure à noite se informar sobre o que está acontecendo e evite sobrecarregar de informação. Evite também olhar toda hora as notificações de celular, principalmente quando estiver trabalhando e precisar de concentração. E aí, aquilo que eu já sempre estou falando, estabeleça uma rotina. Primeiro, estabeleça um horário para acordar, um bom café da manhã. Não fique de pijama em casa o dia todo. Procure se vestir com uma roupa confortável, criar um ambiente agradável para realizar suas atividades. Faça exercício físico, tipo alongamento, yoga. Não faça home office como desculpa para trabalhar mais horas do que necessário. Senão entra naquele caso que eu falei de dependência de trabalho. Terapia online, aproveite para estreitar laços com pessoas queridas, invista em hobby como pintar, desenhar, escrever, ler, aprender, cozinhar, praticar meditação, tudo isso que eu já estou falando e estou reforçando novamente. Como lidar com o período de recuperação? Essa é uma situação complicada no sentido
por exemplo, as pessoas que já foram entubadas, que já saíram dos hospitais e que estão em recuperação ainda em casa, tem que entender que essa recuperação pode ser um pouco mais lenta, né? Ainda está com alguns sintomas, por exemplo, de tosse constante, às vezes os pulmões ainda estão com rigidez, o diafragma um pouco atrofiado, a voz ainda pode estar rouca, a alimentação mais sólida pode causar uma certa dor de conforto, ainda a perda do olfato, do paladar ainda pode apresentar, algum distúrbio psicológico, de ansiedade, medo ainda pode estar acontecendo. Um distúrbio que geralmente é muito frequente é a fadiga. E algumas pessoas ainda que tiveram derrame, convulsões, têm que continuar com a medicação e manter de alguma forma a serenidade para o tratamento, para a sua recuperação. Como eu encaro as perdas de entes queridos ou pessoas próximas? Pois é, Roberto, essa é uma situação delicada, né? Porque vou falar mais para as pessoas que perderam os entes queridos e que não puderam estar presentes nos momentos finais e também no velório, enterro, que é restrito, né? E nós precisamos desse ritual de passagem, né? Como velório, sepultamento, são importantes na construção de sentido dessa perda e para esse processo de recuperação do luto, que é normal. Todos nós, quando vivemos o luto, até uns 2, 3 meses, é um luto normal que todo mundo vive, né? Mas depois desse espaço já começa a ser um luto mais patológico, doentio. Agora, na impossibilidade da realização, na nossa forma convencional, se a gente pudesse elaborar algum ritual que faça sentido para os familiares, amigos, próximos, que possa ser realizado remotamente, pode ajudar. Velórios, rituais, missas virtuais, são um caminho, assim como o uso das mídias para alguma homenagem póstumas, visando assim uma despedida e apoio social. Se a gente pudesse fazer esse sepultamento, tudo filmando, né, com a mídia, para que todo mundo pudesse ver esse sepultamento, seria muito mais confortante para as pessoas. E muitas pessoas não têm esse acesso, familiares. Eu acho que esse ritual virtual poderia ajudar, pelo menos na angústia, na ansiedade, nessa situação de desconforto que todos passam na perda de um ente querido. A pandemia tem afetado o psicológico das crianças, doutor? Pois é, Roberto, essa questão também é muito importante, porque na contaminação de crianças, que a gente tem observado, o índice é muito pequeno, mas o medo que as crianças acabam adquirindo pelas informações, às vezes, dos próprios pais, dos adultos, da própria televisão, que ela acaba assistindo a programação, né, acaba adquirindo situações como esse medo, levando a, inclusive, uma regressão psicológica. Tem criança que está voltando a chupar dedo, querer uma madeira, coisas que ela já tinha deixado de fazer, quer colo, quer ficar mais próximo da mãe, né? Em virtude de todas essas informações que ela acaba presenciando e acaba levando ao medo. Os pais de crianças mais velhas devem esperar mudança do humor e estabilidade. Para elas, o distanciamento social pode ser uma verdadeira dificuldade. Criança que gosta de brincar, correr, se divertir e ficar contido é uma certa dificuldade. As crianças pré-adolescentes e adolescentes mantêm estabilidade emocional ao interagir com outras pessoas. A separação dos colegas pode parecer horrível e nada natural, mas o adolescente hoje com a mídia e com a internet se comunicam pelos meios sociais. E os pais de crianças que foram
previamente diagnosticado com depressão e ansiedade, pode considerar a atual pandemia especialmente desafiadora. Transparência calma, eu sei que é difícil, mesmo se precisar assim manipular, fingir, para as crianças não aumentar a ansiedade, o medo. Estabeleça uma rotina assim flexível, seja honesto, mas não conte a elas mais do que elas precisam saber. O tempo passado em frente à TV tem seus altos e baixos. Muito tempo ouvindo notícias ruins, negativas, não é bom, não faz bem nem para as crianças e nem para os adultos. Vamos evitar o máximo de se interagir muito com as informações negativas. E o tempo ao ar livre é um antídoto à TV. Em qual situação a pessoa deve procurar um profissional da saúde mental? Então, se você está prestando atenção aos sinais, ao perceber mudança importante no seu cotidiano, considere procurar ajuda profissional. Fique atento a sinais como você sentir dificuldade persistente e recorrente para dormir, começa a ter sono importante, começa a perder o desejo de viver, ideias negativas, ideia de suicídio, de sair da cama, não tem nem desejo de tomar banho, às vezes toma banho por necessidade. Mulheres às vezes não tem nem o desejo mais de fazer maquiagem, se pentear, se apresentar, de conversar com outras pessoas, de realizar aquelas atividades que antes lhe davam prazer, como ir numa academia ou leitura, pessoas que gostavam de fazer tricô, crochê. Então, de forma persistente, essas coisas começam a deixar de ter prazer, comece a ficar atento. Grande irritabilidade, de forma recorrente, sempre irritada, ideias de que a vida não vale mais a pena ser vivida, aí começa a abusar de bebidas alcoólicas, de drogas. Então aí você vai ver que precisa realmente de procurar o posto de saúde e procurar um atendimento médico para que o médico possa fazer uma avaliação e ver se precisa dele fazer o atendimento ou fazer um encaminhamento ao psiquiatra ou ao psicólogo. Quais as sequelas psicológicas a Covid-19 causa na sociedade? Pois é, aí a gente vai falar dessa sequela não da nível físico, mas da nível psicológico, né? Então, lembre-se que você não está sozinho. Todos estão na mesma situação. Hoje a pandemia é mundial, não é só aqui na cidade. E apesar disso, cada um encontra uma melhor forma de lidar com esse momento. Eu tenho que achar uma forma de lidar com essa situação. Não se compare com outras pessoas e tente encontrar o que mais funciona para você. Cada um de nós é uma individualidade diferente. Às vezes o que é bom para mim não seja bom para você. Uma pandemia é um distanciamento social que gera diversas emoções que são difíceis de lidar. Novos sentimentos são esperados diante dessa situação. Não se cobre para estar bem 100% do tempo. Ainda é uma situação nova para nós e ainda estamos estudando melhor como lidar com o vírus e como se comportar diante da situação e nos prepararmos para outras situações, porventura, se acontecer novamente. Observe as suas demandas internas. Abafar, ignorar os seus sentimentos não é saudável. E também limite o tempo ligado nas notícias, como já tenho dito. É importante estar informado, mas são muitos processos acontecendo ao mesmo tempo e muitas informações que às vezes não são reais e que causam
angústia, ansiedade e dá um certo estresse. Mudança na rotina de trabalho, no relacionamento com amigos e família. Então, reflita aí essa situação, estipule quanto tempo de seu dia você pode se dedicar ao consumo de notícias. Se necessário, reduza. Não se esqueça de buscar fontes oficiais para evitar notícias falsas. As minhas considerações finais é agradecer através do nosso amigo Luiz Vidal, conhecido como Polaco, que me convidou para fazer essa entrevista, né, em benefício da população aqui da cidade. E para encerrar, eu quero ler um poema aqui que chama De Repente, Tudo Mudou, é o nome do poema. Desprevenidos, ninguém se preparou. Em um piscar de olhos, a vida chacoalhou. Uma pandemia eclodiu. Uma onda de insegurança surgiu. Uma sensação de medo invadiu. Nossas saúdes ameaçadas, nossas rotinas reviradas, as certezas despedaçadas. De repente, como que num instante, a perspectiva de futuro ficou distante. O mundo frenético e acelerado sente-se desafiado. Encontra-se desarmado e preocupado. Não tem para onde fugir. Hora de refletir. Para onde queremos ir? Oportunidade para uma pausa, sem culpar, ponderar sobre a causa. Mesmo na crise, tentar se fortalecer. O que dessa lição posso aprender? Cuidar da imunidade. Cultivar hábitos que trazem vitalidade. Valorizar a família e a amizade. Mesmo querendo, nem sempre é fácil que algo mude. Estilo de vida depende de escolha e atitude. Qual a prioridade que damos à nossa saúde? Mesmo em meio à dificuldade? Nós lembramos de abrir espaço para o que traz felicidade? De repente, tudo mudou. Será que sabemos diferenciar uma alegria fugaz daquilo que realmente nos preenche e traz paz? Certamente precisamos de estabilidade e segurança financeira. Mas qual a importância que atribuímos à satisfação passageira? Claro, precisamos e queremos diversão. Falar bobagem e rir até rolar no chão. Crescemos com arte, cultura e lazer. É saudável dormir, descansar e muitas vezes nada fazer. Cada um deve explorar e descobrir com o que a sua alma quer se nutrir. Há que se regar a própria saúde mental. Dedicar-se ao que alimenta o bem-estar emocional. O sofrimento também faz parte, é algo natural, mas nenhuma emoção deveria ser incapacitante ou prejudicial. Cada dia pode ser uma nova inspiração. Não desista, busque seu estilo de vida e motivação. Insista, se engana quem pensa que saúde é apenas a ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, psicológico, social e, para alguns, também espiritual. São conquistas, desejos, mas, acima de tudo, um constante desenvolvimento pessoal. Se cuide, se abrace, se ame, descubra e invista no seu potencial. Como diz o ditado,
Para morrer basta estar vivo. Portanto, que possamos sempre achar um bom motivo para fazer esse presente que nos foi concedido. E parabéns a Corina B. Menezes, autora desse belo poema que condiz com a nossa realidade do momento. E obrigado por todos que estão aqui me ouvindo e assistindo. Até o próximo encontro. Muito obrigado, doutor, por nos esclarecer tantas dúvidas e contribuir com instruções e recomendações para esse tempo.